Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou passando aqui rapidamente só para fazer um resumo do programa aí que a gente está finalizando, né? O PowerPoint é um programa voltado a fazer apresentações, apresentações aí com data show, com retroprojetor, enfim. E aí esse programa eu coloquei já aqui no modo de exibição para você criar uma animação, uma apresentação mais animada, né? Mais atraente. Então, olha só, trabalho de astronomia, vai aparecer o nome do aluno, a turma, e o professor que aplicou a avaliação. Olha só, primeiro tem uma transição aqui, ó, entre um slide e outro que dá uma ideia de caixa, né? E aí a gente vai colocar alguns efeitos para não aparecer aquela página já com todo o conteúdo, ó. Ele vai aparecendo apenas algumas partes. Olha só, Via Láctea. E aí a avaliação que vocês vão fazer deve ficar muito parecido com essa aqui, tá? O que você pode modificar é os tipos de efeitos de entrada que você vai fazer, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, tá? Ó, nossa localização na galáxia, onde estamos, sistema solar. Observe que apareceu primeiro a imagem, né? Surgiu a imagem, depois lá embaixo apareceu alguma descrição sobre o sistema solar. É uma avaliação curtinha, né? Ó, você vai colocar pouco texto, informação sobre o Sol e tal. O que a gente espera que vocês consigam fazer é essa sequência de animação, de forma que não apareça a imagem antes do título ou o texto, né? O texto aparecendo antes do título, depois aí fica aquela bagunça, né? O título aparecendo depois, enfim. Então tem que aparecer na sequência, tá bom? E aí por fim, ótimo, fechou. Então só um resumo aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é em arquivo criar um documento novo em branco, certo? Abrir o documento, primeira coisa que você vai fazer é escolher aqui um design, né? Design aí que tem a ver com sua apresentação, as cores, enfim. Então não dá para fazer uma apresentação de planetas com um tema parecido com esse aqui, né? Tem que ser um tema mais escuro, um tema mais que tem a cara da sua apresentação. Escolhi o tema. Na página inicial vou poder escolher aqui as folhas, né? As folhas de slide. Então eu vou, por exemplo, vou precisar de um slide que contenha imagem, aqui imagem, que contém um texto e contenha também um título, tá bom? Então criei a minha segunda página. Então vamos lá, na minha segunda página eu vou colocar uma imagem, vou escolher uma imagem aí que tem aí no computador, geralmente fica aí em documentos, e aqui a gente tem, ó, as imagens PowerPoint, digamos que é uma imagem, sobre a Copa do Mundo, né? Enfim. E aí eu vou inserir as imagens, vou colocar aleatório, tá? O ideal é que você não aumente as imagens usando essas âncoras que ficam nas laterais, porque elas acabam distorcendo a imagem, tá certo? Aí você vai digitar um título, por exemplo, a seleção brasileira ou alguma coisa do tipo, e a descrição. Feito isso, em cada página já concluiu, criou todas as páginas com o conteúdo que vai ter cada uma. Aí a gente vai para a parte mais interessante, que é a parte das animações e das transições, tá? Em transições, deixa eu pegar lá o outro slide que já está pronto. Depois que você já digitar tudo, aí tem transições. As transições é o que vai acontecer na mudança de um slide, de uma página de slide para outra, né? Então o que tem que acontecer quando o slide começar, né? Ele vai rasgar, ó, o efeito rasgar, né? O efeito inverter, tá?
galeria, enfim, cubo, tá? Então cada página dessa aqui vai ter que ter uma transição, certo? Cada transição, quando você coloca uma transição, ela fica com estrelinha. Depois das transições, você vai lá na página 1 e você vai precisar colocar as animações, né? Animação é o que qual vai ser o movimento que cada elemento vai desempenhar quando você for pressionando a setinha para ir passando o slide, né? Então, no título você vai dar um clique e escolher aqui nas animações uma animação na cor verde, tá? Você pode escolher apenas as verdes, que a página vai começar em branco, e aí essa verde aqui são efeitos de entrada, tá? O que é que vai acontecer? Ela vai girar quando eu pressionar a setinha, ela vai, sei lá, dar um zoom, tá? E aí você vai ter que fazer na sequência, ó, vai ficar aqui é porque eu já fiz, ó, 2, tá? E aí eu vou na segunda página. Quem tem que aparecer primeiro, né? O título. Clico no título, escolho um efeito, tá? De entrada. Depois que o título aparecer, tem que aparecer quem? O texto ou a imagem? Digamos que seja a imagem. Eu clico lá, escolho um efeito para a imagem. Depois tem que aparecer Via Láctea. E aí eu escolho um efeito de entrada, tá? E assim sucessivamente. Cada página você vai colocar uma animação, a começar pelo título, depois a imagem, depois o texto, certo? Por último, você vai precisar mostrar ao professor ele no modo de apresentação, tá? Que é nessa opção aqui, ó. Então o professor vai querer ver a sua apresentação desse jeito aqui, ó. Começou a apresentação, trabalho de astronomia, aí o nome do aluno, ali vai ter suas informações, tá? E aí você vai passando nossa galáxia, enfim, aí vai aparecer a imagem, o texto, e aí vai passando. O professor só quer ver isso, tá certo? O que eu já mostrei para vocês no início da aula, tá bom? Então, pessoal, é um vídeo curtinho aí, tem um resumo de como fazer o slide, de como fazer a sua avaliação, tá? Feito isso, você trouxe o pendrive, só salvar, tá bom? Vai lá em arquivo, salvar ou salvar como este PC, né? Colocou o pendrive, ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Ele vai aparecer nessa opção aqui, ó, abaixo de este computador. E aí você vai escolher lá o seu pendrive e vai modificar aqui, ó, avaliação planetas, coloca o nome do aluno na frente, John, e salva. Beleza? Então é isso, galera, foi boa. Qualquer dúvida, fala com o professor antes de começar a prova, tá bom?